Próspero, viva esse tema metanoia. Levante a mão aqui para o pastor Felipe. Senhor, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Abençoamos a vida tão preciosa do pastor Felipe da Costa, pastora Jéssica, o Davi, seu filhinho. Obrigado pela vida dessa família pastoral que te serve com tanta excelência. Abençoe agora a vida do teu filho, que ele possa liberar a palavra de fé, de transformação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Bom dia, todos felizes com Jesus. Os papais que estão por aí, levante sua mão mais uma vez. Quem está perto aí, fala um feliz dia dos pais para esse papai. Que Deus abençoe. Que dia especial para estarmos na casa do Senhor. Se alguém, esse uau, assim, parecia que alguém revelou que ia ser pai novo aí, né? Qualquer coisa. Espírito de revelação aí, né? Mulher grávida, aproveita e fala hoje, dia dos pais, um bom dia para fazer uma surpresa para o seu marido, amém? Vamos crer que teremos novos papais aqui, aleluia. Irmãos, nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito. Um dia tão especial hoje, dia dos pais, mas domingo, dia do Senhor, de estarmos na casa de Deus, em unidade com a nossa igreja. E que alegria estarmos juntos aqui. Eu, com muito temor e muito tremor mesmo, né? Se der uma tremida aqui no microfone, você já sabe. Mas eu creio, né, com muita humildade, agradeço ao apóstolo pelo privilégio de mais uma vez estar aqui neste altar. Essa semana, como ele já falou, foi aniversário dele. Depois você dá um forte abraço aí no nosso apóstolo, tá bom? E os presentes você pode dar para nós, não tem problema, a gente vai administrar por ele. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos para o texto base desta série de mensagens chamada Metanoia. E hoje, esse dia tão especial, também é um dia tão propício para falarmos a respeito disso. Na semana passada, a gente já recebeu palavras tão poderosas, né? A gente teve o privilégio de estar aqui de manhã e à noite, e foi tão poderoso, a gente viu nas células do compartilhar. E nós vamos continuar mergulhando nessas águas. Então abra aí comigo, Romanos capítulo 12. Quem achou, diga, eu achei. Opa, isso aí, uma igreja bíblica. Vamos juntos então, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A vontade de Deus para a tua vida é que você seja curado. Vontade de Deus para a tua vida é que você prospere. Você tenha uma família feliz, um casamento bem-sucedido, tenha a sua família salva, os teus filhos salvos. Isso é vontade de Deus para a tua vida, a vontade boa, perfeita, agradável de Deus. Mas existe uma condicional. Nós precisamos passar por este processo de metanoia, do grego, transformação, renovação, conversão, mudança. Nós precisamos deixar uma velha vida e encontrar em Cristo uma nova vida. Uma vida cristã de sucesso só pode acontecer, só existe, quando todas as nossas áreas, tudo o que nós fazemos, está vencido e mudado na cruz do Calvário. Amém? Não dá para a gente ser uma pessoa, vir para Jesus e continua a mesma pessoa. Isso não é conversão, amém? Não é mudança, não é metanoia. A Bíblia fala, aquele que roube, não roube mais. Tantas coisas que talvez a gente fazia, mas nós encontramos um Jesus que nos mudou. Aquilo que eu fazia eu não posso mais fazer, aquilo que eu era eu não posso mais fazer. E uma vida cristã de sucesso é assim, uma vida que foi mudada pela cruz, pela morte, mas pela ressurreição de Jesus. E é na mente, nesta renovação da mente, que nós somos transformados. Na semana passada a gente ouviu sobre os olhos e sobre os ouvidos, amém? Foi muito forte. Eu estou muito feliz, confesso, apóstolo, que eu estou muito feliz. Nós somos uma igreja que prega a verdade do Evangelho. Arrependimento, mudança, transformação. Isso é Bíblia, isso é o Evangelho, uma nova vida em Cristo. E hoje a gente vai falar sobre outras duas áreas. À noite tem alguém muito especial que vai trazer uma palavra poderosa também. Esteja aqui com a gente. Sei que hoje é um dia um pouquinho mais corrido, mas esteja aqui conosco recebendo esta palavra. Mas hoje de manhã nós vamos falar sobre algo um pouco difícil, mas esta é uma igreja que já é vencedora. Nós vamos falar sobre a nossa boca, amém? Cuidado, boquinha, o que fala, diz já a canção, né? A palavra de Deus nos fala muito a respeito disso. Até
o apóstolo compartilhou muitos versículos aqui a respeito desse tema, porque isso é bíblico, é tão importante nós meditarmos sobre isso. E a gente vai começar com um versículo bem light. Eu gostaria que você abrisse aí Mateus capítulo 12, versículo 34, bem levezinho, nosso querido Senhor Jesus, né, dando um toque com muito amor e muito carinho para o seu povo. Mateus 12, 34, a Bíblia diz assim: raça de víboras. Bem leve, né, meus irmãos? Se qualquer coisa você fica bravo com Jesus, aí depois você pede perdão porque não pode, mas não sou eu não. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o... Vamos ser práticos, querido. A gente conhece alguém por meio das suas palavras, não é verdade? Talvez as pessoas com quem você se relaciona, com quem você trabalha, que fazem parte ali do seu contexto de vida. E vamos ser bem verdadeiros, né? Agora, por um segundo, você me permite aqui, mas é meio chato conviver com alguém que tem sempre palavras más, não é verdade? Palavras más. Sempre ingratidão, sempre acidez, sempre fofoca, sempre ironia, sempre aquela piada que ninguém entende, todo mundo fica com aquela cara assim. Não é difícil. Não estou falando de gente sem graça, estou falando de piada irônica, tá? Pode continuar fazendo piada sem graça, que eu acho graça, fica tranquilo. Mas é cansativo conviver com alguém, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E é importante, eu digo isso com muito temor para nós, para mim. Talvez a gente precise fazer um termômetro mesmo, uma avaliação do que eu tenho falado. O que mais ocupa o meu tempo, a minha fala, as minhas palavras. Que tipo de palavra sai da minha boca? E nós precisamos pensar a respeito disso, porque isso mostra o que está no nosso coração. Aquilo que eu falo revela aquilo que eu sou, às vezes no mais profundo. Provérbios 10, 31, você não precisa abrir, porque eu tenho certeza que o nosso pessoal ali já está com os versículos na boca do gol ali, mas Provérbios 10, 31 diz assim: a boca do justo produz sabedoria, diga sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. E aqui desarraigada é uma palavra muito coloquial, bíblica, importante, mas isso na verdade significa será tirada, será cortada, haverá punição para a língua perversa. Provérbios, ele é um livro profundamente espiritual, mas ele é um livro muito prático. Faça tal e terá tal, certo? E aqui nós estamos falando de algo muito prático. Uma língua perversa, ela fatalmente, ela sofrerá a sua devida consequência por aquilo que faz. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que falamos, a medida com a qual falamos, será a medida com a qual seremos medidos também. Efésios 4, 29, eu te incentivo a anotar tudo isso aí. Efésios 4, 29, olha só o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Efésios 4, 29, anote esse versículo, esta referência. Olha, deveria ser basilar, né, pastor Alex? Não deveríamos ver algumas coisas que a gente vê por aí, mas deveria ser base da nossa fé, que o cristão ele tem um falar correto, amém? Puro, né, sem palavrão, sem palavra torpe, sem imoralidade, amém? Acho que isso podemos, pelo menos aqui a gente pode passar a régua, né? Mas além disso, esse texto, ele coloca algumas outras coisas. Então, independente do seu momento, independente do trânsito, do dia, do barulho do vizinho, né, do irmão querido, às vezes que não é, né, um pouquinho folgado na fila com você, entre tantas e tantas outras coisas, mas nós sabemos controlar e não falamos palavra torpe, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas esse texto ele coloca uma outra coisa muito interessante, um outro princípio, ele fala apenas o que for para a edificação, conforme a necessidade, diga necessidade. Aqui está uma coisa muito interessante para a gente pensar. Vou dar o exemplo aqui no louvor, tá? Tava bom o louvor hoje? É sempre bom porque é para Jesus, claro, eu sei, mas tecnicamente falando e tudo. Mas às vezes é um negócio meio sofrido aqui, às vezes a gente sofre um pouco, amém? Levitas desta casa, vocês sabem como às vezes a gente dá os nossos pulos aqui. Mas às vezes, talvez, vamos dizer que eu sou um tecladista, amém? E que eu não sou, pela fé eu declaro que eu serei, mas estou lá tocando e aí eu tenho que fazer um Fá com baixa em Ré sustenido a sétima, amém? A Marinê sabe fazer de olho fechado, talvez você freie um pouco, né?
E aí chega a hora de dar o Fá com o Ré sustenido, a sétima, e eu erro uma vez. Aí o ministro que está aqui na frente vira, olha feio. Aí chegou a hora, estamos lá, aleluia, chegou a hora do Fá com Ré sustenido, como que é? Fá sustenido menor com baixa em Ré a sétima, né? Isso aí, facinha essa nota. Errei, aí o ministro olha de novo. Para perceber que é assim, talvez o meu olhar, ou o olhar de quem está corrigindo, é um olhar de edificação, amém? Mas será que havia necessidade? Porque aquela pessoa, concorda que ela é a primeira a reconhecer que ela precisa acertar e ela está tentando? Às vezes, pais e mães que aqui estão, e eu sou o primeiro a apanhar nesse sentido, mas às vezes a gente tem um prazer em corrigir, um prazer em falar, um prazer, eu estou edificando. É uma crítica construtiva, pastor. E aí eu faço essa crítica 17 vezes e a pessoa está lá se esforçando para acertar. Estou falando de coisa técnica, não estou falando de santidade, amém? Isso é base da nossa fé. Estamos falando aqui do cuidado com a nossa boca dentro dos nossos relacionamentos. Às vezes, a nossa palavra de edificação tem que passar por um crivo, necessidade de ser falada. Às vezes, aquele irmãozinho da sua célula já ouviu pelo apóstolo Joel, olha, meu irmão, você precisa melhorar nisso. Já ouviu pelo líder, pelo discipulador, pelo líder de setor, pelo líder de área, e aí chega você, não, mas eu tenho que falar também. E aí, nisso, a gente vai cada vez mais ferindo alguém, porque a gente acha que tem sempre a necessidade de falar o que a gente pensa. Quantos tinham ou ainda tem Facebook? Ainda tem, ainda existe, né? Terra de ninguém, virou só mato, mas ainda está lá. Mas houve uma época que aquilo ali eram campos verdejantes, né? E aí tinha uma fala ali muito interessante. Você entrava no Facebook, a primeira coisa que aparecia é, no que você está pensando? Lembra disso? Gente, nem tudo que eu penso eu tenho que falar, não é verdade? Gente, se os meus pensamentos virassem em voz alta, que mico, que papelão que às vezes eu ia passar. Mas às vezes a gente chega lá no computador e pensa, não é uma palavra falada, mas é escrita, então tudo bem. E a gente destila o que a gente pensa, sem nenhum filtro. É para edificação. Nós criticamos a própria igreja de Cristo, nós acusamos os nossos irmãos às vezes por nada, achando que há alguma necessidade nisso. Estão comigo? Já falei mais do que eu devia ter falado aqui. Então vamos voltar, continuar nesse princípio. Toda palavra que nós dizemos, ela deve ser para edificação, não para destruir, não para trazer morte, mas para trazer vida, conforme a necessidade. Agora, vamos pensar nesta metanoia. Existe um jeito certo. Existem princípios que vêm da palavra de Deus sobre como nós podemos e devemos controlar a nossa língua, refrear a nossa boca. Esse vai aparecer aí também para vocês, mas anote. Tiago capítulo 3, eu queria só ler este aqui, apóstolo. Tiago capítulo 3, versículo 2, olha que interessante diz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Faz parte, meu irmão, todos nós estamos no processo de aprendizado. Porém, se alguém não tropeça no falar, este alguém é perfeito. É difícil ser perfeito, querido, mas a Bíblia diz que é possível. Jesus disse, Mateus 5, sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. É possível ser perfeito. Fala para o irmão que está do teu lado, você pode ser perfeito. Agora, segundo a Bíblia, existe um crivo aqui, aquele que refreia, que controla, que sabe dominar a sua língua. O caminho para a perfeição, para a estatura do varão perfeito, para chegarmos a refletir Jesus, passa por este crivo. Aquele que sabe refrear a sua língua, este é perfeito. Queridos, a língua, ela é um músculo, certo? E nós temos vários músculos. Sua mão, seu braço é um músculo. Cadê seu músculo do braço aí? Levanta aí, antebraço, tudo mais. Vamos pensar, se talvez você me veja aqui de domingo, e eu estou andando, vou cumprimentar o Júnior, a Verinha, o apóstolo, e aí de repente eu dou um soco nele. Provavelmente você vai fazer muitas coisas que talvez não sejam tão amorosas e bíblicas, mas entre elas, aí eu te falo, olha, é que eu não tenho controle. Meu braço vai, quando eu vi ele já foi. Você vai falar, olha, você precisa ir para um médico, né? Não é verdade, pastora Barba? Vai para um médico, o seu sistema nervoso, neurológico, aí está dando a ordem errada para este músculo. Mas a gente tem uma tolerância diferente para a nossa língua, né? Não nesta igreja, claro que não. Mas às vezes a gente ouve alguém falando assim, quando eu vi eu já falei. Como se eu de repente chutasse alguém, olha essa perna, como que você fez isso, né? Essa perna, viu, olha. Quando eu vi, eu já falei, olha, não consigo, você sabe como eu sou, né? Nasci assim, sou assim. Aí, cadê a metanoia, né?
Eu era assim, eu vim para Jesus, continuo sendo assim. Faltou um processo de transformação. Se alguém controla a sua língua, a sua boca, este alguém é perfeito. Reflete a perfeição de Jesus. E nós podemos e devemos. Ai, pastor, eu tenho que ser perfeito, disse Jesus. Sim, sejam perfeitos, como vosso Pai também é perfeito. E aí nós podemos pensar em como nós expressamos e nos relacionamos nas diferentes áreas da nossa vida. Primeiramente com Deus. Nós que aqui estamos, nós não somos órfãos. Nós não estamos à mercê da vida, nós temos um Pai. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós podemos lançar sobre Ele todo o nosso medo, a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E nós precisamos também aprender a como nos relacionar com este Deus. A Bíblia fala que nós devemos entrar na presença dEle com ações de graça, com gratidão. Aqui existe um princípio lindo que Jesus nos ensinou. Quantos conhecem a história da multiplicação? 5 pães e 2 peixinhos, amém? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhares de pessoas. Eu te pergunto, era suficiente? Era muito insuficiente. A Bíblia diz, primeira coisa que Jesus fez, tomando o pão, os peixinhos, aquilo que ele tinha na sua mão, ele apresentou e deu graças. A chave do milagre de Jesus está não simplesmente na pessoa de Jesus, mas na gratidão diante de algo que é insuficiente. O que você faz quando você recebe seu salário? O que você faz quando você recebe algo que para você, aqui todo mundo é suficiente, mas digamos que lá atrás era um pouco insuficiente. Nossa, essa empresa, esse salário que não dá para nada. Às vezes a gente tenta, né? Saiu. Mas a gente pode controlar a nossa boca. E olhamos para Jesus. O segredo da multiplicação está na gratidão. Talvez hoje você tenha que tomar algo que é insuficiente. Não era o diagnóstico que você queria, não é o salário, a condição que você queria, não é a situação familiar que você queria, mas dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque o Senhor está comigo e eu não estou sozinho. O que é insuficiente para mim com o Senhor é suficiente. Entrar na presença do Senhor com ação de graça é isso. Independentemente daquilo que você está enfrentando, eu sou grato ao Senhor. Existem muitos segredos no livro de Jó. Aliás, um dia a gente pode tentar fazer um estudo desse livro aí, que ele é hard, ele é para quem está num nível alto de fé. Mas o livro de Jó tem ali um dado momento que ele recebe um conselho. Falam para ele, olha, amaldiçoa este teu Deus e morre. E a resposta dele é engraçada. Ele fala assim, você está doida, mulher? Ele fala, você tá completamente maluca, eu jamais farei isso. Jó diz, um pouquinho antes, o Senhor deu. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, minha saúde, minha vida, minha família, minha prosperidade, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que a história de Jó não para na insuficiência, Deus muda a história dele. E assim somos nós também. Talvez hoje você não esteja no melhor momento, mas jamais se permita amaldiçoar o Senhor, reclamar, murmurar, permitir que o seu relacionamento com Deus se perca porque a sua boca está descontrolada. Diga, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me tem dado. O Senhor me deu. Talvez hoje eu estou numa situação em que o Senhor tomou, mas eu bendigo o teu nome. O Senhor é digno do meu louvor no dia bom ou no dia mau. Aqui está um segredo para que nós possamos viver milagres. Então nós podemos, obviamente, no primeiro lugar, controlar as nossas palavras no nosso relacionamento com Deus. Amém? A gratidão atrai o favor de Deus. Repita isso, a gratidão atrai o favor de Deus. Vamos viver esse segredo em nome de Jesus. Segundo princípio, segunda área onde nós devemos e podemos exercer este controle é com o nosso próximo, amém? Pastor, o irmão folgado no trânsito é meu próximo? Ele é, vamos crer que sim, ele é de Jesus pela fé, amém? Nós devemos ter cuidado. Está se manifestando ali, aleluia. Devemos ter cuidado para não ferir, para não machucar pessoas. Às vezes é difícil, meu irmão, eu reconheço. A palavra de Deus traz tantos e tantos princípios sobre isso. Mas em especial, 1 Pedro 3:9 vai dizer algo muito especial. 1 Pedro 3:9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de... Está na tela aí, com palavras de... Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Meu irmão, você foi ofendido?
você foi ferido, foi machucado, declare palavras de bênção. Sabe por quê? Porque foi exatamente para isso que você foi chamado. Falamos aqui sobre Romanos, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. À luz desse texto, essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que nós sejamos como purificadores de impureza. A gente recebe grosseria, a gente recebe sujeira, a gente recebe ofensa, mas nós somos cristãos. Jesus recebeu tudo isso, levou sobre si, morreu por nós, mas dele saiu vida. Nós que somos pequenos cristos, não importa aquilo que nós recebamos, de nós tem que sair vida, palavras de bênção. Talvez você, dentro da sua própria casa, você tenha recebido algumas palavras tão difíceis, tão improcessáveis. A gente ouve muito isso. Você não sabe o que eu ouço, você não faz ideia daquilo que eu vivo. Mas a Bíblia de Deus, que a vontade de Deus é que, apesar de receber tudo isso, você possa declarar palavras de bênção. Esta é a vontade de Deus. Quando formos esmagados, quando nossa vontade não for cumprida, quando as coisas não forem como a gente queria que fosse, nesta hora pode sair de nós podridão ou vida. E em Jesus a vida, amém? Então nós precisamos aprender, é para isso que nós fomos chamados, para interromper um ciclo de destruição. A Bíblia fala que bem-aventurados são os mansos, os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aquele que chega num lugar de guerra, de briga, de falas ofensivas, ele traz paz. Ele é chamado por quê? Porque ele se parece com o Filho de Deus. Meu irmão, isso é para mim no primeiro lugar. Se talvez eu chego a algum lugar e a temperatura daquele lugar ele sobe, eu posso ser chamado de muitas coisas, mas definitivamente Filho de Deus não é uma delas. Este é um filtro precioso para nós, sermos pacificadores, trazermos a paz do Senhor onde quer que chegamos com o nosso falar também. Então comigo, bem leve hoje, né? Mas além disso, esse texto diz, nós recebemos bênção por herança. Fala para alguém que está perto de você, meu irmão, Deus quer te abençoar. Agora vamos pensar, isso é bíblico, amém? Não é autoajuda não, é Bíblia. Mas Deus quer nos abençoar, à luz de 1 Pedro 3,9, diz que nós recebemos tudo isso, declaramos palavra de bênção, porque é para isso que somos chamados, a fim de que recebamos bênção. Ou seja, olha, eu estou no texto, amém? Vamos voltar. Eu recebo bênção, certo? Porque eu fui chamado por Deus para declarar a palavra de bênção quando eu sou ofendido. Quer ser abençoado? Declare palavra de bênção diante das suas ofensas, meu irmão. Está na Bíblia. Olha, pastor, eu quero colher uma promoção, eu quero viver um milagre na minha família. Meu irmão, quais são as ofensas que você tem recebido? Porque às vezes é vontade de Deus, está na Bíblia. Às vezes é vontade de Deus que você passe por isso, para ao declarar palavras de bênção, isso você possa colher abundantemente mais. Aquilo que plantamos, colhemos. Aquele que planta a palavra de bênção, aquele que abençoa onde chega, que traz vida de Deus no ambiente onde ele entra, este colhe bênção por herança. Talvez hoje nós precisamos exercer mais esse princípio. Nós colhermos palavras de bênção porque plantamos palavras de bênção em nome de Jesus. Mas também existe um outro princípio a respeito das nossas lideranças, das nossas autoridades. Hoje é dia dos pais. Que lindo dia para nós falarmos sobre isso. É bíblico, honra teu pai, tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. É bíblico. A respeito das nossas lideranças, eu convido depois você a ler Romanos 13, que dedica um tempão ali falando sobre isso. E fala, toda a autoridade é instituída por... Toda autoridade é uma figura representativa, representa o próprio Deus, chamado por ele. E a Bíblia diz, aquele que se rebela contra uma autoridade, se rebela contra o próprio Deus. Agora, olha que pesado, né? Ficou pesado o clima, né? Mas vamos voltar? Esse mesmo texto, ele continua, e tem algo que eu nunca tinha percebido, confesso, apóstolo. Diz assim, toda a autoridade é serva de Deus para abençoar aqueles a quem Deus abençoa. Ou seja, quando nós nos submetemos a uma autoridade, a uma liderança, quando nós tratamos com a devida ética, o devido respeito, a Bíblia diz, ai pastor, você não sabe como é meu chefe. A Bíblia diz que o teu chefe é servo da vontade de Deus para te abençoar. Romanos 13. Você não faz ideia da autoridade que eu tenho sobre mim.
sobre os governantes que nós temos, misericórdia. Toda autoridade é serva de Deus para te abençoar. Não importa o governo que entrou. Quando nós estamos submissos à palavra de Deus, somos fiéis, não maldizemos, não amaldiçoamos, mas bendizemos. Toda autoridade é serva de Deus para que se cumpra a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Está lá, lê Romanos 13. Mas nós precisamos aprender, e eu também, todos nós, o devido zelo com as nossas palavras, a ética, o respeito. Nem tudo que eu penso, às vezes eu tenho que falar, nem tudo é na hora certa que deve ser falado. Às vezes a coisa certa, falada na hora errada, está errado. Para pensar. E aí, por fim, a palavra nos fala em Salmo 19, capítulo 19, versículo 14, Salmo 19, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as nossas palavras agradem o Senhor, que as nossas palavras reflitam Jesus, que elas sejam um reflexo daquilo que Jesus nos fala todos os dias. E eu caminho para a conclusão aqui já em nome de Jesus, mas pensando no poder da palavra. Vamos pensar, tudo se fez por meio da palavra. Deus podia ter nos dado tantos exemplos, gente. Deus podia ter assoviado, Deus podia ter feito com a mão dele, mas ele falou. E esta lei espiritual eterna, ela se cumpre até hoje. Aquilo que eu falo, eu materializo. Diga isso, aquilo que eu falo, eu materializo. As nossas palavras trazem à existência aquilo que ainda não há. E Deus disse, haja e ouve. E esta mesma autoridade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a autoridade que estava sobre Jesus, Ele delega sobre nós. Esta autoridade em materializar a nossa fala. Nós precisamos ser tão cautelosos a respeito disso, com aquilo que nós falamos e aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 32, Lucas 4, 32, que todos olhavam para Jesus e se maravilhavam com Ele por conta da sua palavra. As pessoas olhavam para Jesus, viam as suas maravilhas, nos milagres, no sobrenatural, mas também por meio das suas palavras. Nós servimos a um Deus que é coerente. Não há simplesmente milagre pelo milagre, transformação pela transformação, se não houvessem palavras coerentes com isso. Nós precisamos ter um falar coerente com aquilo que nós cremos. Provérbios 18, 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua, vamos lá mais uma vez. A morte e a vida estão no poder Isso, muito bom. E quem a bem utiliza, come do seu fruto. Pais que aqui estão, mais uma vez, levante sua mão. Existe uma autoridade tão forte, mamães também, fica tranquila, mamães também, existe uma autoridade, pode abaixar agora, tá? Tão forte na sua palavra, na minha palavra. Aquilo que nós decretamos e materializamos sobre os nossos filhos. Existe vida, mas também existe morte, está na Bíblia. Morte de sonhos ou vida de sonhos. Morte de um futuro brilhante ou a vida em um futuro brilhante. Nós temos que exercer esta autoridade de materialização daquilo que não existe, com muita responsabilidade. Jeremias capítulo 1, esse eu não vou ler, mas só para que vocês saibam, Jeremias capítulo 1 vai falar a respeito do chamado, quando Deus o levanta como profeta às nações, e Deus fala a respeito do peso e da autoridade que existiria nas suas palavras. Diz assim, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, te constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas para edificares e plantares. Esta autoridade está sobre o profeta do Senhor, e nós somos hoje vozes proféticas, amém? Preparando o caminho do nosso Senhor, autoridade para destruir, mas para construir, para matar, mas para trazer vida. As nossas palavras podem trazer vida. E assim, nós todos, ou aqueles que talvez ainda não, ainda hoje podem fazer essa escolha. O começo da vida cristã não se dá simplesmente no crer, mas se dá no falar. Se com a boca confessares, e aí sim, no teu coração creres. Aí existe uma confissão de fé e nós somos salvos em Cristo Jesus. Aquele que confessa Jesus perante os homens, será confessado por ele perante o Pai. Está na Bíblia. A vida cristã se inicia por meio da palavra, por meio de uma declaração.
E eu queria só pensar contigo, estou concluindo. O próprio Jesus nos fala que nós podemos, se tivermos fé, nós podemos dizer às montanhas que se lancem e elas assim o farão. Talvez, meu irmão, eu confesso que às vezes eu sou um pouco assim. Eu sou muito de ver a montanha e falar para Deus sobre a montanha. Deus, olha esta montanha. E está na Bíblia que eu devo falar a montanha. Essa autoridade já foi delegada sobre você. Não estou dizendo para não ter vida com Deus a respeito dos seus problemas. Não estou dizendo para você não tirar de dentro de você o que você sente. Estou dizendo para que no final disso tudo você se encha de autoridade. E declare, eu profetizo sobre essa enfermidade que ela está curada. Eu profetizo sobre meus filhos que estão nas drogas, que eles já são salvos. Eu profetizo que a minha família é de Jesus. Nós podemos e devemos dar ordem e materializar aquilo que no reino espiritual já existe. Não fale a Deus simplesmente sobre a sua montanha, fale sobre a sua montanha, sobre aquilo que Deus está te direcionando a fazer. Que nós possamos viver esta autoridade e materializar aquilo que talvez hoje ainda não existe. E por fim, meu irmão, eu quero caminhar para a conclusão aqui já. Pois é, mas hoje é dia dos pais, hoje a gente está objetivo, né? Estamos no horário. Mas eu gostaria de pensar com você a respeito de algumas coisas. Metanoia. A mudança no falar. Todos nós, meu irmão, eu sou o primeiro, nós precisamos ser mudados, renovados por Jesus a cada dia, até aquele glorioso dia em que nós atingiremos a estatura de varão perfeito. Até este glorioso dia, todos nós precisamos nos permitir ser mudados. E eu peço perdão se de alguma forma aqui pareceu ofensivo ou expus algo demais, eu não quero isso. Eu quero que nós possamos olhar para Jesus, que é manso e humilde. E que possamos reconhecer que existe uma obra sendo feita em nós. Nós estamos em obra. Sabe quando você vê aquela placa na rua? E aí você sabe que você vai ter que ser um pouquinho mais paciente? Eu estou em obras. Nós estamos em obras. E que nós possamos olhar para Jesus hoje. Talvez existam algumas coisas, algumas palavras foram ditas que não deviam ter sido ditas. E você sabe disso. No seu relacionamento com Deus. Talvez no seu último tempo com Deus, alguma coisa escapou, alguma murmuração não devia ter saído. E hoje você precisa pegar essa semente de volta. Eu não aceito que ela cresça, não. Talvez com o seu próximo, com a sua família, o seu pastor, o seu líder, os seus pais, com os seus filhos. Talvez hoje você precisa tirar a autoridade de algumas palavras. Elas foram lançadas e têm gerado morte, mas elas precisam ser arrancadas para que haja vida. Com muito temor e muita responsabilidade, eu gostaria de nos conduzir a esse tempo. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Hoje, esse dia tão especial, se você está com a sua família aqui, será que você pode se juntar com ela? Procura aí seus pais, procura seu marido, sua esposa. E quem estiver sozinho, entra em alguma família. Nós somos a família de Deus, amém? Aqui não há espaço para orfandade, em nome de Jesus. E eu quero convidar você, o Ministério de Louvor provavelmente já está quase chegando aqui, aleluia. Eu quero convidar você, por um segundo, feche os seus olhos. Já já vai chegar a hora de você falar com sua família, porque tem coisa que tem que ser dita mesmo. Mas vamos dar espaço ao Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós te pedimos nessa hora, nos ajuda num autoexame. Nos ajuda a nos olhar não segundo a nossa ótica, não segundo a ótica do mundo. A ótica do mundo está tão errada, Senhor. Mas nos ajuda a nos olhar segundo a tua ótica. Nós queremos olhar para dentro de nós e ver se há algo que não se parece contigo. Algo que dizemos ou que até temos o costume de dizer, que não reflete o Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. No nosso relacionamento contigo, num primeiro lugar. Nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Senhor, nos perdoa e nos ajuda a olhar para ti e encontrar um referencial correto, puro, manso e humilde, Senhor. Se alguém sabe refrear, controlar a sua boca, este alguém é perfeito. Nós queremos ser perfeitos, Jesus. Queremos nos parecer com o Senhor. Nos dá as tuas palavras, nos dá o teu jeito, nos dá o tom de voz com o qual o Senhor nos fala, Jesus. Nos ensina a refletir o Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, por alguns segundos, ainda com seus olhos fechados, já já você vai orar pela sua família,
com muita responsabilidade, a vida e a morte no falar. Já já nós vamos orar uns pelos outros. E eu convido você a declarar as palavras de vida, a quebrar todo espírito de morte que possa ter se alojado. Mas talvez exista alguma palavra de perdão que tenha que ser dita. E sem nenhuma exposição desnecessária, muito pelo contrário, mas aos pés da cruz, aqui hoje, não perca esta chance de fazer a devida retratação, de tirar uma semente que não devia ter sido plantada. Por alguns segundos eu quero te dar a chance de fazer isso. Você, a sua família, por alguns segundos. Agora é a sua hora. Se existe uma palavra que precisa ser tirada, faça isso. Em nome de Jesus. Senhor, nós quebramos palavras malignas que tenham sido ditas, sentenças de morte, ofensas, que nem era a verdade que estava no coração, mas houve descontrole da língua. Nós queremos tirar isso agora, Senhor. Aquilo que destruiu o nosso lar, destruiu a nossa família. Quando estivemos num dia mau e achamos que podíamos simplesmente transbordar sem haver consequência, nos perdoa por isso. Nós queremos, Jesus, queremos parecer contigo, em nome de Jesus. E agora eu quero te convidar a orar, você pela sua família. Comece a declarar palavras de bênção, palavras de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com autoridade, com voz profética. Deus te dá autoridade para construir ou para destruir. Escolha hoje construir, edificar, abençoar, em nome de Jesus. Que se levantem profetas que edificam, que curam, que restauram, que levantam, que trazem vida, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, nós e os nossos lares pertencem ao Senhor Jesus. Os nossos filhos te servirão. Homens e mulheres benditos na terra que te conhecerão, serão bem-sucedidos, serão abençoados em tudo que fizerem. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa gratidão ao Senhor. Não somos filhos ingratos, não somos murmuradores, somos gratos ao Senhor, no dia bom e no dia mau, no dia da insuficiência, levantamos ao Senhor o pouco que temos e dizemos: até aqui nos tem ajudado o Senhor é a nossa rocha, nossa segurança, o Senhor é a nossa torre forte. Os justos correm para ti e não serão envergonhados no dia mau, não serão desamparados. Corremos para o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós profetizamos sobre a nossa igreja. Aqui é um lugar de paz, de vida, não de destruição, de relacionamentos curados, saudáveis, em nome de Jesus. Abençoamos nossas lideranças, nossas autoridades, Senhor, familiares, ministeriais, civis, Senhor. Nós abençoamos agora em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que cremos na Tua palavra, e a nossa boca não é para mal, não é para trazer morte, mas é para abençoar, trazer vida, esperança, em nome de Jesus. Abençoamos as famílias desta casa, abençoamos esta igreja, abençoamos esta cidade, esta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor é Rei das nossas vidas, e confiamos em Ti, Te entregamos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós selamos esta oração, declarando hoje, Dia dos Pais, um dia tão especial para a reflexão interna do nosso coração, que nós queremos, Jesus, Te refletir. Nós queremos refletir o Senhor no nosso lar, na nossa família, que aqui é uma casa onde há famílias saudáveis, Senhor, relacionamentos curados, em nome de Jesus, e nos dá este privilégio de nos parecermos contigo, de sermos perfeitos, como o Senhor é perfeito. Nós queremos e nós podemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você recebe isso, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Dê um abraço em alguém que está pertinho de você. Declare assim: seja perfeito, como o Pai é perfeito, em nome de Jesus. Amém?